Boa, vamos começar então? Gente, muito boa noite, meninas. Como sempre, uma alegria muito grande estar aqui. Eu já estava com saudade também de preparar um estudinho, como é gostoso. E a gente está no meio de uma série muito especial, para quem já estava, e relembrando depois dessa pausa, para quem não estava, ficar sabendo. Uma série muito especial que eu acredito que é de uma relevância espiritual, assim, absurda, que é essa série que a gente chamou de Pecadinhos, Pecadinhos entre aspas. A gente está olhando nessa série para aqueles pecados que são considerados já aceitáveis para nós. A gente já olha assim, não tem tanta importância assim, não, ele não pesa mais, sabe? A gente às vezes nem combate mais ele, não vê como um pecado, né? Porque já se tornou banal, comum, não tem mais esse peso, né? E a nossa pergunta com essa série tem sido assim: será que diante de um Deus que é santo, 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 e chama o seu povo para essa santidade, esses pecados não deveriam nos incomodar, né? Não deviam ser combatidos por nós? Então a gente já falou de egoísmo, a gente já falou de fofoca, a gente já falou de ansiedade, não sei se eu esqueci algum, mas hoje também vamos continuar nessa lógica. E a gente tem como versículo que está nos norteando por toda essa série, o que está aparecendo aí para vocês embaixo do nome, que é 1 João 1, 8, 9. Que é o versículo que diz, né? Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas é a parte que a gente normalmente fala mais. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Então é isso que a gente quer com esse estudo. É reconhecer os pecados que muitas vezes a gente não dá atenção, confessarmos, buscarmos embasamento bíblico para tratá-los, confiando que Deus nos perdoa e nos purifica. Vamos para o de hoje, então? Hoje a gente vai falar de um pecado que, se você me disser que nunca na vida você cometeu, eu aposto que você estaria cometendo agora. Hoje a gente vai falar sobre mentira. A mentira acabou passando a fazer parte das nossas vidas, né? A gente faz distinção de mentira pequena, mentira grande, né? Aquela foi uma mentira, essa mentirinha só, né? E mesmo no meio do povo de Deus, mesmo entre nós, né? Muitas podem ser as vezes que vários de nós nem percebem, a gente nem percebe mais que a gente está mentindo. É mais fácil, é mais cômodo, às vezes é mais vantajoso o uso de uma mentira do que de falar a verdade. Eu percebi até nesses dias, preparando esse estudo, que às vezes a gente faz isso até sem razão, sabe? Assim, você nem planejou, quando você viu, já foi, você acabou de falar uma coisa que é mentira. Quer ver um exemplo? Você se atrasou para um jantar, ou para um aniversário, alguma coisa assim. Porque você simplesmente saiu tarde de casa, saiu atrasada. E aí você chega, mas assim, ninguém falou nada. É um contexto que tá tudo bem esse pequeno atraso. Você já chega falando, ai gente, desculpa, tava trânsito. É mentira. Por que a gente faz isso? A gente nem percebeu mais, virou rotina, virou costume, virou hábito. E o que será que Deus acha da mentira habitar no meio do seu povo? Você já parou para pensar nisso? Então a gente vai começar lendo hoje a primeira vez em que Deus vai falar explicitamente sobre isso, sobre a mentira, para o povo que ele estava formando para ser seu. Então, eu quero pedir para você, por favor, abra comigo sua Bíblia no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 20. A gente vai ler do o versículo 1 e 2 e depois o versículo 16. Tá bom? Vou projetar aqui também, vai ter esse pulo. Êxodo 20, vamos ler o 1 e 2 e depois o 16. Vamos lá. O texto diz assim: E Deus falou todas essas coisas. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. E aí a gente pula para o 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Mais uma vez só então. E Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Que texto é esse? Acho que ele não é estranho para nós, para a maioria de nós, pelo menos. O capítulo 20 de Êxodo é o capítulo onde Deus lista para Moisés os 10 mandamentos, famosos 10 mandamentos, para o povo judeu. É aqui que Deus começa a apresentar ao homem, apresentar para esse povo que ele estava formando a sua lei. E ele começa com esse prólogo do verso 1 e 2.
E depois ele vai dizer, começa com isso, depois pro texto que a gente já está acostumado, ele vai falar, olha, você não vai ter outros deuses além de mim, não matarás, não adulterarás, assim por diante, que a gente já está acostumado, até chegar nesse que a gente destacou, né, do não darás falso testemunho. E qual é o contexto desse texto? O povo israelita tinha acabado de passar 400 anos sendo escravo no Egito, e Deus, ao ver o seu povo passando por grande aflição, envia libertação. Né, e age com mão poderosa no Egito para tirá-los do lugar da escravidão. E vai ter toda aquela história também bastante famosa das 10 pragas, e tudo acontece, enfim, os israelitas saem de lá. Né, Deus liberta o seu povo por meio, né, da ação de Moisés e tudo. E agora eles estão a caminho da terra que era prometida para eles, né? Terra onde emanaria leite e mel, terra onde floresceria vida, e terra onde agora eles seriam livres, saindo da terra da escravidão, a terra que eles seriam livres. É nesse contexto que Deus dá a eles a sua lei. Então, a lei não vem em contexto de escravidão, mas ela vem em contexto de liberdade. Essa era a primeira coisa que eu gostaria que ficasse claro para a gente aqui hoje. Agora era um novo tempo. Agora Deus trazia esse povo para si e dava para eles uma nova identidade. Agora seriam seu povo, seu tesouro pessoal, né? E era para ser um povo distinto, que seria luz para as nações. E Deus queria também trazer para eles essa nova maneira de viver, diferente da que eles tinham, né, que era aquela maneira que eles estavam vivendo no Egito, na terra da escravidão, e trazer uma maneira com o objetivo de preservar a liberdade que ele tinha acabado de conquistar para eles. Então era para protegê-los, para que eles não caíssem em outros tipos de escravidão, agora que eles finalmente estavam livres. E por isso ele diz esse prólogo tão importante antes dos 10 mandamentos, que a gente não deve esquecer nunca. A gente vai pulando já direto para os 10. Ah, tá bom, introdução, quais são os 10? Né? Mas é importante lembrar, e quando você for ler os 10 mandamentos, lembrar antes de cada mandamento desse prólogo. Ele vai acompanhar cada coisa que Deus disser. Eu sou o Senhor que te tirou da terra da escravidão. Eu sou o Senhor que não deseja mais que você viva como escravo. Portanto, com o objetivo de preservar a sua liberdade, agora conquistada por mim, que eu te digo, não darás falso testemunho. Esse é o contexto por trás dessa fala. É isso que precisa estar latente para a gente ao ler tudo isso, evidente para a gente ao ler tudo isso. E o que isso nos ensina a respeito da lei de Deus? Isso nos ensina que, diferente do que muitos pensam, da forma que muitos enxergam, ela não existe para proibição e prisão. A lei de Deus não existe para proibição e prisão. Muitas vezes a gente entende isso errado. Muitas vezes se entende que quando Deus diz que não devemos viver de uma determinada forma, isso é Ele nos prendendo, isso é Ele colocando a gente numa gaiola. O que a gente não vê é que o que aprisiona é o pecado que escraviza. É Ele que prende, é Ele que é prisão. E quando Deus nos dá a sua lei, Ele não está nos prendendo, ele está oferecendo a possibilidade de viver livre. Ele te mostra que tem o caminho de morte, tem esse caminho aqui que gera morte, e ele te oferece um outro caminho. Olha, mas tem esse outro aqui que gera vida. Qual caminho que você quer? Né? Ele mostra pra gente que o caminho que ele orienta na sua lei é o que gera vida. Por isso, gente, tendo tudo isso em mente, o que a gente pode entender que é a função da lei? A função da lei de Deus é preservar a liberdade e promover vida em abundância, em todas as áreas da vida do seu povo. Não é prisão, não é morte, não é sofrimento, mas é liberdade, é vida, é alegria, é bem viver. Deus também é preocupado que você seja feliz, que você possa viver plenamente. E é isso que ele te ensina na lei dele. É com esse olhar que a gente deve ver os seus mandamentos. É com esse olhar que eu gostaria que a nossa reflexão andasse hoje também, em cima dessa lei. Não minta, trazendo de volta, né? Para o caso de hoje, né, que Deus dirá para nós, não dê falso testemunho contra o teu próximo, não dê falso testemunho. Talvez para nós, né, olhando para esses termos, essa expressão, remeta muito a um contexto judicial, né? Olha, quando você for ser testemunha em algum processo jurídico, não dê falso testemunho. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Esse texto tem a ver com um contexto amplo de não mentir, tá? Então, a gente vai encontrar isso também em Levíticos, trouxe aqui também Levíticos 19, Deus também vai deixar isso explícito, talvez uma linguagem que para nós seja um pouco mais corriqueira, dizendo para o povo de Israel no versículo 11, o versículo completo é: não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Ele vai deixar bem claro: não mintam, não enganem uns aos outros. Essa é a minha lei para vocês. E aí a gente pode olhar para isso e falar: tá bom, mas por que isso é importante para Deus? Essa é uma pergunta que eu queria que a gente passasse também. A Bíblia vai nos ensinar
que a palavra constrói e a palavra destrói. Tiago vai falar para a gente, no capítulo 3 da sua carta, sobre essa língua. Ele fala bastante nesse capítulo 3. Essa parte do corpo tão pequena e tão difícil de dominar, a Bíblia vai falar, né? Tão potente em seu potencial. E Tiago fala que com a língua nós promovemos bênção e com a língua nós promovemos maldição, né? A palavra que sai da nossa boca pode promover vida ou pode promover morte. Se a gente olhar para as escrituras, foi pela palavra que Deus criou o mundo. Foi pela palavra que Deus gerou vida. Então, realmente importa para Deus o que a palavra, qual palavra saiu, o que a nossa língua, como a nossa língua está sendo usada. Pela palavra ele criou o mundo e também pela palavra, porém a palavra distorcida, pela mentira. Aliás, pela primeira mentira que a gente tem registro na Bíblia, Satanás gerou morte. De novo, a primeira mentira que nós temos registro na Bíblia é aquela que foi contada pela serpente. Por causa dessa primeira mentira, o pecado entrou no mundo. E isso mostra pra gente que a mentira corrói, que a mentira gera mais pecado e morte. Assim foi no Éden e assim é até hoje. Então, se a palavra pode fazer tudo isso, como ela não seria importante para Deus? Como que não seria importante para Deus aquilo que sai da sua boca? A gente tem que começar a pensar um pouco sobre isso. João capítulo 8, versículo 44, registra uma fala de Jesus. Você pode olhar depois a referência, não trouxe o texto aqui, até por causa do nosso tempo também. Mas tem uma fala de Jesus em que ele próprio vai afirmar que o diabo é o pai da mentira. Às vezes a gente fala isso, né? Eu vejo principalmente com criança, assim, que tá começando a aprender. Ah, não sei o que, mamãe, não sei o que. Tá falando a verdade? Tô. Sabe quem é o pai da mentira? A criança fala, sei, tá bom, eu tô mentindo. Né? O diabo é o pai da mentira. Não é pouca coisa. E foi o próprio Jesus que falou isso. Então, quando Deus nos chama para não mentir, ele nos chama para não dar espaço para a lógica da serpente. Mentira vem disso, gente. Essa é a origem dela. O pai dela é o diabo. Ela é a lógica da serpente. Não foi criação de Deus. Foi por meio do diabo que entrou no mundo essa história de mentira. Então ele chama o seu povo, olha, eu não quero que vocês repitam isso, eu não quero que vocês deem espaço para essa lógica. Essa lógica não cabe aqui. É uma ação do próprio diabo. E ele é o pai da mentira e ele é o promotor da escravidão do pecado e da morte. Então, gente, isso é muito sério. Porque se a mentira é comum nas nossas vidas, significa que nesses momentos nós não estamos refletindo Jesus, mas a gente está repetindo uma ação maligna. A gente está repetindo a lógica da serpente. E aí, qual o caminho que a gente quer seguir? Quem que a gente quer refletir ou parecer? É esse olhar que tem que vir na nossa mente. Quando a gente fala assim, ah, foi só uma mentirinha. Porque esse é o olhar que a palavra de Deus nos ensina a ter. Por mais que nesse momento você possa olhar e falar, ah, que exagero, que radical. Esse é o olhar que Deus tem para isso. É esse olhar que ele nos ensina a ter. Essa história do Êxodo tem tudo a ver com a nossa história. Porque você também pode olhar e falar, ah, tá bom, ele trouxe lá um negócio, 10 mandamentos, o que isso tem a ver comigo? Essa também é a nossa história. Sabe por quê? Assim como o povo de Israel, a gente também teve uma época de escravidão. Nós também vivemos, né, a gente teve um tempo dominada, sem liberdade. E a gente também recebeu libertação da parte de Deus. Não era do Egito, que a gente era escravo, mas a gente vivia na escravidão do pecado e da morte. E a nossa libertação não veio a partir da morte de primogênitos, mas veio a partir da morte do primogênito de Deus. A gente foi liberta por Cristo dessa escravidão. E por isso que a gente pode ler o prólogo dos 10 mandamentos e os 10 mandamentos como diretamente para nós. A gente pode falar que ele é o Senhor que nos tirou da terra da escravidão. E para nos promover vida e preservar a nossa liberdade, é que ele nos diz: não minta, não minta, eu te tirei da terra da escravidão. Não é para você mentir. E não é só no Antigo Testamento que a gente vai ver mandamentos sobre não mentir. Jesus também se importou, né, em um dos seus maiores sermões, em falar sobre isso. No Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Mateus, Jesus tem trechos no capítulo 5 que talvez você consiga lembrar comigo. Tem uns pedaços no capítulo 5 do Sermão do Monte que Jesus está abrindo os olhos dos seus ouvintes, né, para o fato de que a lei do Senhor tinha em vista, né, na sua essência, algo muito mais profundo do que eles estavam supondo. E derrubando alguns dos preceitos que os fariseus vinham espalhando sobre o que era cumprir a lei, né? Então ele fala assim, olha, não se trata apenas de não matar, porque se você odiar o seu irmão,
e desejar a morte para ele, você já está matando ele no seu coração, né? Não é só sobre não adulterar. Porque se você é um homem que olha para uma mulher que não é sua esposa e a deseja, você já está adulterando no seu coração. Pois bem, ele vai fazendo vários desses paralelos. Então, eu queria trazer para a gente também um trecho do Novo Testamento. A gente vai ver o que Jesus diz lá em Mateus, capítulo 5, verso 33, e começo do 34, depois 37. Também dei uma encurtadinha no texto, tá bom? Pode abrir sua Bíblia, Mateus 5, ou acompanhar aqui no slide, se quiser também. Vamos lá? O texto diz o seguinte: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, Jesus nos diz, não jurem de forma alguma, seja o seu sim e o seu não, não. O que passa disso vem do maligno. O que esse verso quer dizer? De novo, Jesus mostrando um nível muito acima do que era pensado na época. Ele diz, olha, é como se fosse algo assim, falam aqui entre vocês que não se deve jurar falsamente. Né? Principalmente quando você falou, juro diante de Deus, né? Juro por Deus e tal. E é engraçado que nessa hora eu acho a gente parecido. A gente tem um pouco disso, né? Se você pega uma pessoa na mentira, tipo, você descobre que ela mentiu, se foi depois dela ter jurado, fica muito pior pra gente. Poxa, e ela jurou, hein? Eu perguntei, falei, você jura que isso é verdade? Ela falou, juro. Eu falei, que isso? Jurou pra mim, não era verdade. Que absurdo, né? A gente toma como muito pior, assim, parece que não se ofende tanto de ser mentira. Mentiu que jurou e ainda era mentira, né? Porque jurando deveria ter mais valor ainda, né? Alguma coisa assim. E isso se faz presente até no nosso meio, né? A gente pergunta mesmo entre irmãos em Cristo, né? Se eles juram aquilo que eles estão falando, para verificar se não está falando algo que não é, que não condiz com a realidade. E também é engraçado que esse trecho é muitas vezes mal interpretado, né? Que o povo acha que o que Jesus estava corrigindo aqui era que é feio jurar por Deus. Já escutou isso também? Tinha muito, tipo, menino, não jura por Deus. Não, vó, te juro por Deus. Não jura por Deus que é pecado. Você pode jurar pela mãe, pelo pai, pelo filho. Aí tudo bem, mas não jura por Deus que é pecado. E não é isso que Jesus está ensinando a gente aqui. O que ele diz para nós, de novo, é mais profundo. Ele fala, olha, que você não precise jurar, que a sua palavra seja tão digna de confiança que você viva tanto pela verdade que quando você diz sim, é sim, e quando você diz não, é não. A sua reputação é tão bem conhecida, você é tão evidentemente uma pessoa que diz a verdade, que as pessoas acreditam imediatamente em você. A mentira não habita em você a ponto disso. Você diz e ninguém será. É mesmo? Mas você vai vir mesmo? Você fez isso mesmo? Você viu isso mesmo? Não. Você fala, você não precisa jurar, porque acreditam em você. E que se você disser que vai fazer, você vai fazer. E que você fez é porque você fez. Sabe por quê? Por causa disso. Porque o seu sim é sim. E porque o seu não é não. Porque se o seu sim não é bem sim e o seu não é bem não, Jesus vai falar, isso vem do maligno. Por que que vem do maligno? Porque está contaminado por mentira. E de novo, quem que é o pai da mentira? Então, se o seu sim não é sim, e o seu não é não, se a sua palavra não tem valor, isso vem do maligno. Tá fazendo sentido, gente? E será que a gente tem vivido assim? Será que o povo cristão tem vivido assim? Na sua opinião, a fama da Igreja de Cristo no Brasil tem sido da gente ser mais da verdade ou mais da mentira? Chega o povo de Deus falando: olha, eu tô arrecadando doação para ajudar a tal lugar. A galera acredita que o dinheiro vai para lá? Mas até não olhando mais para os outros, né? Olhando para mim e para você. A gente tem vivido pela verdade? Não se encontra mentira na nossa fala? E aí, queridas? Se hoje você percebeu que esse pecado faz parte da sua vida, eu quero te convidar a tratar esse pecado. E eu acho que isso pode trazer uma pergunta muito pertinente e talvez não tratada o suficiente, que é como se trata pecado, né? Tem gente aqui que acha que identificar que é pecado e que comete ele já é tratar o pecado. Ah, eu vi, eu faço tal, então não, tratar passa por isso, mas não se reduz a isso. Aí tem pessoas que caminham um pouquinho mais, né, que vão ter uma ideia que tratar é mudar uma prática. Também vai passar por isso. É importante que passe, que você reconheça, que você queira mudar essa prática, mas também não se reduza a isso. Olá, e o que mais então? O que falta? Né? O que falta é a dimensão que não é simplesmente você fazer um jejum de silêncio,
Ai, tô mentindo muito. Pronto, bani. Jejum de silêncio agora. Que você vai estar tratando o pecado da mentira no seu coração. Porque a execução de um pecado é só o fim de algo muito maior, que começou bem antes, né? Ela nasceu em outro lugar. Porque a mentira que sai da sua boca é só a consumação do pecado, né? É só uma ponta de iceberg. Mas a razão dela existir é muitas vezes mais enraizada e mais profunda. Então a gente precisa olhar para onde o pecado nasce e não simplesmente onde ele se executa. Então vamos lá, respirando fundo para essa segunda parte da aula. Eu quero ler com vocês uma fala de Jesus, tá? Em Mateus 15, versículos 18 e 19. O texto que está aí na tela. O texto diz assim: Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Olha aí, gente, mesmo termo que foi usado no texto de Êxodo, falsos testemunhos. Onde nasce a sua mentira? Jesus já deixou muito claro nesse texto. A sua mentira nasce do seu coração. Do coração vem o falso testemunho. Do coração vem a mentira. Então, a mentira é, antes de tudo, um sinal de que há verdades bíblicas que a pessoa ainda não compreendeu, que ela ainda não vive, mas que ela deveria compreender e deveria viver. E esse é o maior dos problemas. Por isso que não está tudo tranquilo, resolvido, se você fizer um voto de silêncio. Não está tudo resolvido. Porque tem coisas no coração que te levaram a mentir. E essas coisas, se não tratadas, continuam lá. Então deve haver uma conversão do coração, de um despir do velho homem e revestir-se das verdades de Deus a respeito disso. É sobre essa substituição que deve acontecer. Isso é a gente tratar pecado, tá legal? Então, eu trouxe para nós também, não, antes disso. Já estava achando que eu ia para uma outra parte. Antes disso, eu trouxe para nós hoje uma frase do Tim Keller, que eu gosto muito. Ele escreveu no seu livro Gálatas para você. E eu acho que essa frase muito nos ajuda a entender essa ideia de tratar pecado, buscando despir-se do velho homem e revestir-se das verdades de Deus, né, da sua palavra. E não apenas uma tentativa de mudança prática. Vamos ler ela aqui. Crucificar a carne tem a ver com estrangular o pecado no nível motivacional, em vez de apenas nos colocarmos contra o pecado no nível comportamental. Temos de nos perguntar não apenas o que fazemos de errado, mas por que fazemos errado. Então, trazendo para nós aqui, Tim Keller está falando o seguinte: gente, pecado a gente também se pergunta no nível da motivação. O que me motiva a fazer esse pecado? Por que eu cometo ele? Não simplesmente o comportamento ou o que é errado, tá bom? Então, trazendo para nós aqui hoje, a ideia é assim: quais são os pensamentos que me fazem desejar mentir? Ou mais simples que isso, por que eu minto? Por que eu minto? É trazendo dessa raiz que a gente trata desse pecado, do nível da motivação, do coração e não só do comportamento. Para a gente ir caminhando, então, para a parte final da nossa conversa de hoje, eu trouxe para nós o que eu julguei como alguns motivos possíveis que nos levam a mentir, né? E que verdades bíblicas a gente deve nos apegar para combater esses motivos e desmenti-los, afinal eles são mentiras também, tá? Então, só antes de ir para isso, junto desse texto do Tim Keller, só para ter a referência, né, do texto que eu estou falando, de despir-se e revestir-se, né, de Cristo, é o texto de Efésios 4, 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar, e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Acho tão lindo esse texto, tão valioso para um momento também como esse. Tudo a ver com o que a gente está falando. Eu gosto dessa imagem de você tirar uma roupa, se despir, né? Mas você não vai ficar sem roupa. É para você se despir do que era, né? Você não, e você colocar agora uma outra roupa, porque aquela não nos convém mais. E agora é uma roupa de Cristo, né? Da nova criatura que é semelhante a Deus em justiça e em santidade, que vem da verdade. Ou seja, percebam os traços da nossa antiga natureza, da nossa natureza sem Cristo, que nós ainda levamos, abandone esses traços e substitua por outros, né? Por outras ideias pautadas na verdade. Então, gente, vamos lá. Agora sim para o exercício. Pensando no abandonar o velho homem e se vestir do novo.
Pensando lá no Tim Keller, que diz para a gente tratar nossos pecados, não só em nível comportamental, mas também motivacional, né? Se perguntar por que eu faço isso, vamos para esse exercício. Vamos lá. Grande pergunta. Por que você sente necessidade de mentir? Indo para os motivos, a gente vai ter uma tabelona, tá bom? Que vai ser tipo aqui. Vamos lá. Por que eu sinto necessidade de mentir? E aí a gente vai tentar pensar também qual que é o problema maior que está por trás disso? Onde nasceu? O que do seu coração que não está pautado numa verdade bíblica para que isso aconteça? Para que você sinta essa necessidade? E por fim, qual é a verdade bíblica sobre isso? O que Deus tem a dizer sobre esse ponto? Parece longo, mas acho que vamos conseguir fazer de um jeito tranquilo. Vamos lá? Vamos juntas então. Motivo 1 que eu pensei, que eu trouxe para nós, que eu vejo como comum. Por que eu sinto necessidade de mentir? Para não lidar com consequências dos meus atos. Às vezes a gente vê que fez besteira, né? Muitas vezes, infelizmente, pela dor da consequência, inclusive. Né? Eu vi que eu errei, mas ai, só uma mentirinha e eu vou poder me livrar e não vou precisar mais lidar com nada disso. Né? Eu vi que eu errei, mas é fácil me poupar das consequências de tudo isso. E aqui a gente dá evidência de um caminho de maturidade diante das nossas ações e não um caminho que promove amadurecimento. E a gente sabe disso quando a gente olha para o outro. Às vezes para nós não, mas quantas vezes pessoas dão um jeitinho para não lidar com as consequências e aí não aprendem o que deviam ter aprendido com aquilo. E aí volta a repetir os mesmos erros. A gente vê isso acontecendo. E aí eu vejo que para mim é o maior problema, é o principal problema nesse caso, que é o seu coração não está arrependido. A mentira nasce de um coração sem arrependimento aqui. O seu temor da consequência está muito maior do que a sua dor por ter errado, por ter pecado. Isso aqui é Davi. É Davi aprontando depois do adultério, daquela história que a gente já viu aqui também, que ele tomou Batseba e depois estava evitando as consequências dos seus erros. Né, até que ele cai em si a partir, né, do confronto de Natã e ele se derrama diante de Deus e assume a responsabilidade pelo que ele fez. Ali sim, seu coração está tomado de arrependimento. Não quando ele estava mentindo, tentando se safar da situação, né? E é nesse momento que a gente vê o principal problema daquela mentira, não ter um coração arrependido diante do Senhor. Mas o que a palavra de Deus diz pra gente sobre isso? Que um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Tá lá em Salmo 51, 7, isso. Então que a gente busque um coração arrependido, porque o Senhor não vai desprezar isso da gente. Semelhante a esse primeiro motivo, por que eu sinto necessidade de mentir? Para não confessar um pecado ao meu irmão. Eu não tenho que confessar um pecado meu. Eu não quero que ninguém saiba o que eu fiz ou o que eu faço. Então eu minto. Eu minto quando me perguntam sobre santidade no meu casamento, sobre abuso de substâncias. Eu minto quando falam sobre santidade na minha vida sexual. Eu minto. Qualquer coisa, sobre qualquer pecado que eu pratico. E aí também, de novo, o maior problema não é mentir. É que você não quer, no seu orgulho, que vejam a sua falha. Ou também, ou né, junto, muito provavelmente, que você não crê no poder do seu Deus para curar e te lavar e para promover graça no meio do seu povo. E aí, também sendo assim, você não tem acreditado na verdade bíblica. Qual a verdade bíblica? A do nosso estudo, a base do nosso estudo. Se você confessar o seu pecado, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Tudo bem até aqui, gente? Que outros motivos a gente pode pensar? Aí você vai vendo se você se identifica aí com algum. Para obter vantagens. Às vezes a gente acha que tem necessidade de mentir para obter alguma vantagem. Uma mentirinha só para pegar um atalho. É só para fechar esse contrato. É só para que dê certo no trabalho. É só para dar uma facilitada ali. Quando a gente morava em São Paulo, eu e minha família, os meus pais colocaram o nosso apartamento à venda, né? E eu vi os meus pais receberem proposta para vender e essa proposta era fazendo coisas erradas. E a gente queria muito aquela venda, né? A gente estava orando por ela. E de repente ela estava assim, diante deles. E era uma coisa assim, é para ser assinado hoje, né? O cara veio com essa proposta, veio com essa questão, né? E assim, ia receber boa parcela dessa venda hoje. Era só eles toparem uma pequena mentira no contrato.
uma informação que fica de fora, uma coisa que a gente finge que não, e tá aqui. O cara falou pro meu pai, eu te faço hoje a transferência. E eu vi meus pais dizerem não. Né? Eu vi os meus pais convictos de que a resposta... Eu não vi eles na dúvida. Eu vi eles convictos de que a resposta era não. Isso para mim é um enorme testemunho, uma enorme referência. Porque eu vi naquele dia o que era a comemoração de ter praticamente vendido o apartamento e virar a tristeza de não saber quando viria outro comprador. Né? E muitos teriam topado. Por quê? Porque a gente mente para ter vantagem. E qual que é a origem disso? É que a gente quer conseguir as coisas pelas próprias forças e pelos próprios métodos. Mas o que se esquece nesse contexto é o que está escrito em Josué 24:12. Não foram a espada e nem o arco que lhe deram a vitória. Ou seja, quem dá a vitória é o Senhor. Não é na sua força, não é na sua arma, não é no seu jeito. Não é por aí que é pra gente conseguir as coisas. Porque quem dá a vitória é o Senhor. Para terminar a história, deu tudo certo, gente. Apareceu outra compradora tempos depois, que fez tudo certo. E foi assim que minha família veio para Vinhedo, para Ibaviva. Nós somos muito felizes com essa bênção. Continuando, que outros motivos a gente encontra para mentir? Para fugir de deveres civis. Isso aqui é a cara do brasileiro. O que eu quis dizer com isso? Vamos lá. Frases que se ouve por aí. Que no Brasil, bonzinho só se dá mal. A gente tem que entrar no jogo para sobreviver. No Brasil, ou você dá seus jeitinhos, ou você vai à falência. E aí a pessoa que ganhou 200 mil reais esse ano, declara que ganhou 60 mil. E o que ganhou 60, declara que ganhou 20. E aí a gente vai no jeitinho brasileiro. E o que acontece aqui é que você tá... Qual que é o problema maior por trás disso? É que você está em desobediência ao seu Senhor. E eu não estou dizendo aqui que o Senhor da sua vida é César. Eu não estou falando que você está desobedecendo o seu senhor presidente, o seu senhor governador, o seu senhor Estado. O seu verdadeiro Senhor disse para você: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. César não é nosso Deus. César não é digno de ser o nosso Senhor. Mas é preocupação do nosso Senhor que aquilo que for devido a César, os seus seguidores cumpram. Que o respeito às autoridades, podia ter pego trechos de 1 Pedro aqui também, trechos de Paulo, enfim. Que o respeito às autoridades da sua vida e às autoridades do seu país seja devidamente cumprido. Isso também é santidade. É santidade na área financeira, na área civil, na área política. Deus se importou com a nossa conduta também nisso. E a última que eu vou citar hoje, gente. Acho que essa talvez mais comum ainda. Minto para que gostem de mim. A pessoa que, em tamanha sede por buscar agradar o outro, né, por conquistar um afeto, ela mente sobre toda e qualquer coisa que ela julgar que vai favorecer isso. Mente sobre identidade, sobre origem, sobre passado, sobre presente, sobre opinião, sobre convicção, sobre fé, sobre gosto, sobre tudo. E a origem dessa mentira, o maior problema dessa mentira é que esse coração ainda está muito mais preocupado em agradar homens e muito pouco preocupado em agradar a Deus. Talvez esse coração ainda não tenha conhecido plenamente o amor de Deus, que mata a sede, né? Ainda não ouviu ele dizer, olha, pode estar difícil, mas a minha graça te basta. E para esse caso, se você se identifica com esse, eu te convido a buscar a Deus de forma intensa, para experimentar do seu amor, para que esse amor te sustente a ponto de não precisar mentir para buscar amor dos outros. E a verdade bíblica que eu queria deixar para esse ponto é lá de Gálatas. Se vivesse para agradar a homens, não seria mais discípulo de Cristo. Se eu ainda vivesse procurando agradar homens, não seria mais discípulo de Cristo. É isso que Paulo diz. Se eu tivesse mais tempo e espaço, talvez eu tivesse aqui até colocado uma quarta coluna para nós, né? A coluna de qual será a prática agora a partir dessa verdade bíblica, né? A coluna da transformação. Porque também não é para isso ser um conhecimento teórico, seu, entendi, legal, né? Mas que essa verdade bíblica possa nos transformar, que a gente possa viver usando isso. E aí eu deixo isso como uma tarefa sua, para fazer isso a partir dessa aula, usando os casos particulares da sua vida. Porque eu minto? O que está por trás disso? Que é um problema ainda maior. Qual verdade bíblica muda isso, combate isso? O que eu vou fazer a partir disso? Sempre lembrando. E às vezes a gente vai repetir que nem mantra. Quando a gente está combatendo o pecado, a gente se apega num versículo que a gente repete que nem mantra. Toda vez que vai querer cair nisso de novo, eu falei, não,
Se ainda vivesse para agradar homens, não seria discípulo de Cristo. Você vai pegando qual é o seu do momento e repete. Mas, queridas, eu acho também que se eu fosse resumir tudo isso, esses motivos que eu trouxe debaixo de um grande guarda-chuva, né? Eu falaria para nós que a mentira, e você pode ver que isso se repete em todos eles se englobam nisso. É você querendo estar fora da justiça e se esquecendo da graça e do amor de Deus. Isso é a mentira nos atrapalhando de viver uma vida livre em Cristo. Esse é o pior dos problemas. Talvez você tenha se identificado com alguns desses pontos. Talvez você tenha pensado em um que eu não coloquei aqui, mas que você possa, a partir desse exemplo, continuar esse exercício sozinha, localizando os motivos que te fazem mentir, percebendo as situações que isso acontece mais, aprofundando na análise, né? Vendo as raízes do pecado e rebatendo com a palavra de Deus. Não apenas para uma mudança externa, mas principalmente para uma mudança interna. Que esse exercício possa te acompanhar no combate desse, mas também de outros pecados. Que esse possa ser o nosso olhar diante do que tudo que a gente faz que não está de acordo com a lei do Senhor. Por último, queridas, para a gente acabar por hoje, na perspectiva do Evangelho, isso a gente tem que lembrar. Não é coisa pouca que a gente está falando. Na perspectiva do Evangelho, a verdade não é simplesmente uma ideia ou um conceito. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo é a encarnação da verdade. Ele disse para a gente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós não somos chamadas simplesmente para dizer a verdade. Nós somos chamadas para seguir a verdade. Nós somos chamadas para sermos transformadas pela verdade. Nós somos chamadas para sermos imitadoras da verdade. Nós somos chamadas para sermos pequenos cristos. Ou seja, você é chamada para refletir Jesus, a ponto de apontar com o seu viver a verdade. Mas como isso pode acontecer sem nós habitar a mentira? Mentira e verdade não se misturam, gente. Não dá para conviver. Se eu digo que aquele que é a verdade é o Senhor da minha vida, eu não posso deixar de me incomodar se há mentira em mim. E eu devo lutar com toda a minha força para tirá-la, se ela tiver. Hoje Jesus diz para nós: eu sou o Cristo. Por meio do meu sangue, eu te tirei da terra da escravidão ao pecado. E para continuar promovendo vida e preservando a sua liberdade, que eu te digo: siga a lei do Senhor. Siga a lei de Deus. Que a verdade habite na sua boca, mas principalmente que ela habite no seu coração. E que dessa forma saia de nós toda a mentira do nosso interior, das nossas ações e dos nossos lábios. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por esse momento. Quero te agradecer pela tua palavra, Pai, que é tão bela, Senhor, tão importante para nós, Pai. Muito obrigada, Senhor, por ter nos tirado, Pai, da morte, Senhor, onde nós não o conhecíamos. Muito obrigada por ter nos tirado do lugar da escravidão, em que a gente não podia se ver livre do pecado, Senhor. Muito obrigada por nos dar uma nova chance de viver, Pai, de um jeito que o Senhor diz que gera vida e não morte. Que o Senhor diz que gera liberdade e não prisão. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a percebermos esses pecados em nós, Pai, e combatermos usando da Tua palavra, Pai. Que a gente não esteja conformada com os pecados que a gente leva, Pai, mas que isso nos incomode, para que a gente possa sempre te refletir, Senhor, buscando sermos santas como o Senhor é santo. E, em especial, eu peço por esse pecado da mentira, Senhor. Já é tão comum, Pai, que a gente às vezes nem pede perdão, às vezes a gente nem sente que mentiu, nem percebe, nem vê como problema. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Abre nossos olhos, Senhor, para que o pecado seja algo repugnante para nós, Senhor. Que a gente não queira ter parte com isso, Pai. Para que a gente possa viver uma vida que reflita quem o Senhor é. Que o Senhor cuide de cada uma das minhas irmãs aqui, Senhor. Que o Senhor guarde os corações delas, Pai, e dê a todas nós uma noite de descanso. Que a gente possa se despedir hoje, Senhor, gratas por saber quem é o nosso Deus, Pai. E vivendo o restante dessa semana na tua graça, na tua paz. Em nome de Jesus. Amém.